E aí eu brinquei no iníciozinho da aula dizendo o seguinte: quando eu falo de pacificação social, quando eu falo de resolução de conflito de interesses, a primeira coisa que me vem na cabeça é a linha judiciário. Claro, executivo, judiciário e legislativo, o judiciário, a responsabilidade é dele. Tanto que a jurisdição vai ser exercida pelo poder judiciário, indiscutível. Só que tem um detalhe. Eu vou chamar a solução de conflito de interesses feita pelo judiciário, através da jurisdição, eu vou chamar de método clássico, de método tradicional. Tradicionalmente, havendo problema, o que é que a gente faz? Bate na porta do judiciário. Joia? Só que veja, não necessariamente os conflitos de interesses, eles serão solucionados através do poder judiciário. Muita gente acha, tem que ir para o judiciário sempre, né? Claro que não. Não necessariamente. Além desse método tradicional judiciário, eu tenho outros tantos métodos, se não são tradicionais, vou chamá-los de métodos alternativos de solução de conflito de interesses. Veja, eu vou resolver o problema do mesmo jeito, só que não necessariamente indo ao judiciário, buscando soluções alternativas. Lembrando, eu posso buscar soluções alternativas? Posso. Mas eu vou buscar soluções alternativas porque o judiciário se recusou a apreciar? Não, porque o judiciário não pode se recusar jamais. Logo, a busca pela solução através de métodos alternativos é uma faculdade conferida às partes. Eu não preciso necessariamente me socorrer do Poder Judiciário. Eu busco outros métodos, outras soluções, se não são tradicionais, outras soluções chamadas de soluções alternativas. E é justamente aqui que a gente contextualiza a ideia do nosso curso: mediação, conciliação e arbitragem. Para vocês terem uma ideia, e aí eu quero uma nomenclatura muito forte, porque vocês vão escutar isso bastante. Veja, quando eu tenho um conflito de interesses, levo ao judiciário, eu quero uma solução definitiva, eu quero análise de mérito. Veja, a decisão definitiva acerca de um conflito de interesses, quando é dada pelo Poder Judiciário, eu vou chamar essa técnica de solução de técnica tradicional. Qual é a finalidade da jurisdição? Resolver um conflito de maneira definitiva. Beleza? Quando eu bato na porta do judiciário, qual é a finalidade que eu busco? A resolução definitiva daquele problema. Concorda comigo? Beleza. Qual o detalhe? Quando eu utilizo os métodos alternativos, a minha finalidade, o que é que eu quero através do judiciário? Uma solução definitiva do problema. Joia? Grosseiramente falando. Eu posso fazer isso através do poder judiciário. Beleza? Através do exercício da jurisdição, eu busco a solução definitiva do problema. Joia? Quando eu utilizo métodos alternativos, o que é que eu quero? A solução definitiva do problema. Joia? Qual o detalhe? Tem uma característica da jurisdição, conhecido também como princípio, que é a chamada investidura. O que é investidura, Aninha? Veja, a atividade jurisdicional, a jurisdição, só será exercida por juiz de direito, por aquele que está devidamente investido nessa condição. Eu estarei investido na condição de juiz togado, de juiz de direito. Se assim eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser, não. A própria Carta Magna estabelece a forma de investidura de juiz de direito. Se eu, e aí com perdão da brincadeira, se eu, por exemplo, chego lá na ilha de Itaparica, coloco uma toga, me sento na beira da praia com a caneta na mão e digo: eu sou o juiz agora, tragam as demandas que eu vou decidir. E começo então a fazer isso, Aninha. E começo a proferir decisões, não sendo efetivamente juiz de direito. Essas decisões tomadas por mim, eu posso caracterizar como fruto de uma atividade jurisdicional do Estado? Não. Porque eu só posso falar em exercício da jurisdição por aquele devidamente investido nessa condição. A jurisdição traz consigo essa característica. Beleza? Voltemos então à ideia dos métodos alternativos. O que é que eu tenho?
Tradicionalmente, havendo conflito de interesses, eu busco do judiciário uma solução definitiva com base numa decisão tomada por quem está investido na condição de magistrado. Ponto. Só que eu não preciso necessariamente me socorrer do judiciário. Eu posso buscar métodos alternativos, que a finalidade é a mesma, resolver o conflito. Ou eu soluciono via judiciário, ou eu soluciono através de métodos alternativos. Concorda? Pois bem, o que é que eu tenho nesse sentido? Quais são os métodos alternativos de solução? Eu tenho uma chamada, por enquanto, métodos alternativos X, Y, Z e W. Beleza? Esses métodos alternativos têm a mesma finalidade da jurisdição. Qual é a finalidade da jurisdição? Solucionar conflito de maneira definitiva. Qual é a finalidade dos métodos alternativos? Solucionar conflitos também de forma definitiva. A finalidade é a mesma. Concordam? Qual o detalhe? Diante dessa identidade de finalidade, considerando que os dois têm o mesmo objetivo, os métodos alternativos recebem a seguinte nomenclatura, ó. Os métodos alternativos de solução de conflito de interesses são chamados de equivalentes jurisdicionais. O que significa equivalentes jurisdicionais? Se equivalem à jurisdição, na medida em que a finalidade é a mesma, contudo, jurisdição não é. Se equivale à jurisdição na medida em que a finalidade, o objetivo, o escopo é idêntico, solucionar conflito. Mas eu não posso chamá-lo de jurisdição. Por isso que, quando a gente escutar essa expressão, e isso vai ser muito comum no nosso curso, quando vocês escutarem os equivalentes jurisdicionais, lembrem, eu estou falando de métodos alternativos para solucionar o conflito de interesse, mas que eu não posso chamar de jurisdição. Beleza? Métodos alternativos, mas que não são jurisdição, mas a ela se equivale. Por quê? Porque a finalidade é a mesma, a solução do conflito de interesse. Joia? Eu vou fazer um pit stop para o intervalo, mas antes disso eu só quero gerar uma discussão. No iníciozinho da aula, Bia, eu disse que quando eu falo lá, mesmo antes de criação de Estado, mesmo antes de criação de direito, mesmo antes de jamais se imaginar a possibilidade de regras de convivência, os conflitos eles eram resolvidos à base da mão grande, da utilização da própria força, da utilização da chamada autotutela. Autotutela é autoproteção, joia? Só que isso é facilmente identificado em tempos remotos, lá no tempo das cavernas, Aline. A grande questão é a gente pensar, será que eu posso falar em aplicação de autotutela em pleno 2019, beirando 2020? Será que a autotutela resolver a base da mão grande ainda se admite em dias contemporâneos, em dias atuais? Ou para ficar bonitinho, em dias odiernos? Será que é possível? Porque 90% dos alunos que eu pergunto claramente dizem não, isso é loucura. Aí eu digo, beleza, vou buscar lá do direito do trabalho, direito de greve. O que é isso? É uma possibilidade de utilização da autotutela. Aumenta o salário, aumenta a condição, não aumenta não, eu vou parar. Beleza? Ou seja, a autotutela, excepcionalmente, tem previsão no ordenamento atual? Tem. Só que tem um detalhe. No direito civil isso existe? Existe. O Código Civil, artigo 1210, parágrafo 1º, diz mais ou menos o seguinte. Se eu estiver na posse desse objeto e alguém tentar agredir essa minha posse, eu posso, com base na lei, pela minha própria força, se é pela minha própria força, é a utilização de autotutela ou não é? É. Pela minha própria força, eu posso tentar impedir de ser molestado na minha posse. O que é que a lei diz nesse caso? Em caráter excepcional, se admite a resolução de conflito de interesses utilizando a autotutela. Mas a autotutela, Aline, eu vou vislumbrar como regra ou vou pensar como exceção? Como exceção. E mais um detalhe, não basta apenas e tão somente a utilização da autotutela com previsão na lei, não. Primeiro, eu só posso exercer a autotutela se a lei conferir essa possibilidade para mim. E mais,
A gente cansa de ver, né? A greve deflagrada pelos servidores da saúde foi considerada ilegal. A gente escuta muito isso. Por quê? Porque quando do exercício da autotutela, isso ainda fica submetido ao crivo do judiciário. O judiciário ainda detém o controle da legalidade acerca do uso da autotutela. Por exemplo, a gente sabe que existe um contingente de percentual, um percentual mínimo para servidor público com relação à greve. Se 100% dos servidores param, eu pergunto a vocês, essa greve praticada por 100% é legal ou ilegal? Ilegal. E o judiciário pode declarar a ilegalidade do exercício da autotutela no direito de greve? Sim. Então veja, para eu pensar, primeira informação, existe possibilidade, sim, da autotutela em dias atuais como método alternativo de solução de conflitos? Existe, claramente. E eu estou trazendo 2 exemplos de ramos do direito absolutamente distintos. Um direito de greve e o outro é a ideia do chamado desforço imediato em caso de agressão possessória. Qual é o grande detalhe? Só existe possibilidade de utilização de autotutela se houver previsão legal específica para isso. E mais, quando eu utilizo a autotutela para a defesa do meu próprio interesse, fica ainda submetido ao controle de legalidade que o judiciário vai exercer. É o judiciário que vai dizer se de fato o exercício da autotutela está dentro de parâmetros legais e ou de razoabilidade e proporcionalidade. Não basta apenas, então, somente eu dizer, exercendo meu direito de greve, eu faço o que eu quero. Não. O judiciário vai dizer, a greve é legal ou a greve é ilegal. Mas cabe exercício da autotutela? Sim, em caráter excepcional, com previsão legal, submetido ao crivo do poder judiciário. Joia? Por ora, essas são as premissas que eu quero trabalhar para vocês acerca da jurisdição. Quando da volta do intervalo, eu vou pincelar, deixar contornos um pouco mais nítidos sobre as outras modalidades, sobre os outros equivalentes jurisdicionais. A gente vai discutir o que é uma autocomposição, o que é heterocomposição, mediação, arbitragem, conciliação, claro que em linhas gerais, porque a ideia é formar a base para o aprofundamento em momento futuro. E falaremos também de espécies de jurisdição, porque muita gente fala que a jurisdição ela pode ser chamada jurisdição contenciosa, mas eu também tenho uma chamada jurisdição voluntária. Vou deixar uma provocação então para o intervalo. Eu ia deixar a provocação da autotutela, mas eu falo pouco, acabei falando e eu mesmo respondo, né? Bom, qual o detalhe? Vamos pensar no seguinte, ó. Antes de eu voltar com equivalentes, eu quero só deixar uma provocação para o final da aula. Quando eu falo de jurisdição, a jurisdição vai se subdividir de 2 formas. Eu tenho uma chamada jurisdição contenciosa e tenho uma chamada jurisdição voluntária. Joia? É super simples de eu identificar a diferença de um e de outro. A jurisdição contenciosa vai existir sempre que houver conflito entre as partes. Ou seja, a jurisdição contenciosa ela é alicerçada na ideia da lide. O que é lide? Conflito de interesses. A jurisdição será contenciosa quando houver lide. A jurisdição será contenciosa quando houver conflito entre as partes. Você dá um exemplo? Claro que sim. Eu ajuizo uma ação contra a Ana Luísa querendo a indenização. Tem conflito, eu quero ser indenizado, ela acha que não precisa. Joia? E o que é jurisdição voluntária? Veja, se a jurisdição contenciosa ela é caracterizada pela existência de um conflito, na jurisdição voluntária não existe conflito. Na jurisdição voluntária não existe lide. Como assim, Borba? Como é que você pode dizer que alguém vai ao Poder Judiciário em razão de uma inexistência de briga? É fácil. Veja, sou casado com a Aninha. Posso usar o exemplo, Aninha? Sou casado com a Ana Luísa. Não nos suportamos mais. E aí, a gente amigavelmente diz assim, Aninha, vamos resolver a nossa briga? Vamos resolver o nosso casamento? Vamos nos divorciar amigavelmente? Vamos. Beleza. Se o divórcio é amigável, óbvio que não tem conflito. Se não tem conflito, essa jurisdição não será contenciosa, será voluntária. Aí você fala, peraí, Borbinha, eu estou vendo um paradoxo, uma contradição. Se a jurisdição é voluntária, eu exerço se eu quiser? Não. Sabe por quê? Se eu quiser, a partir de agora, sou casado formalmente com a Aninha,
Se eu quiser, a partir de agora, dizer, não sou mais casado, automaticamente eu estou divorciado? Não. Ainda que não tenha briga, ainda que não tenha conflito, os efeitos jurídicos daquilo que eu pretendo só serão produzidos após a chancela do judiciário. Nós, efetivamente, só nos tornaremos divorciados, ainda que amigavelmente, após a chancela do Poder Judiciário. Os efeitos jurídicos daquilo que pretendemos, mesmo diante da ausência de briga, só serão produzidos após a chancela do Judiciário. Razão pela qual essa jurisdição dita voluntária, mesmo que voluntária, é obrigatória. Beleza? É voluntária no sentido de ausência de conflito. O que caracteriza essencialmente a jurisdição contenciosa é a existência do conflito, a existência da lide, ao passo em que a existência da jurisdição voluntária não tem a lide como elemento, não tem a controvérsia, certo? Mas mesmo sendo reputada voluntária, é obrigatória, porque para a produção dos efeitos jurídicos é necessária a chancela do judiciário. Qual é a provocação, então, que eu vou fazer para vocês, tá? Existe uma ação chamada de ação de interdição, tá? Vou dar um exemplo. O cara sofreu um acidente e ficou em coma. Claro, estando ele em coma, ele não pode praticar atos da vida civil por uma única razão, o cara está em coma. Nessa situação, proposta a ação de interdição, qual é a finalidade? Que o juiz nomeie uma terceira pessoa, chamada de curador, para que essa terceira pessoa pratique em nome do cara que está em coma, pratique atos na vida civil em nome daquele que está em coma. Então, José está em coma, foi nomeado o curador Antônio, seu irmão, para que Antônio pratique atos da vida civil em nome de José. Todo mundo entende? O cara está em coma. Beleza. Cabe ação de interdição para nomeação de curador? Cabe. Beleza? Tem conflito? Não. O cara está em coma, não tem o que discutir. Concorda? Pois agora vem a provocação. Um belo dia eu recebo um telefonema. Eu era amigo da família, conhecia a todos, e aí, Aline, eu fui surpreendido pela seguinte informação. O cara disse, Borbinha, eu queria que você me ajudasse. Eu queria promover a interdição de minha avó. Eu tomei um susto. Tinha 2 meses que eu tinha visto a avó. A avó era lúcida mais do que todos nós juntos. Jogava capoeira, 92 anos, jogava capoeira, jogava futebol, treinava Muay Thai, corria maratona, tinha mais saúde que todo mundo e mais lucidez. Aí eu disse, meu Deus, o que foi que dona fulana teve? Ela está mal de saúde? Tomei aquele choque, ele falou, não está mal de saúde, não. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, bom, minha avó, que tem muita grana, está começando a presentear parentes e gastando boa parte do patrimônio que ela tem. Considerando que o único herdeiro sou eu quero evitar que ela faça isso em vida. Porque com 92 ela não demora muito. E eu tenho receio que durante o restinho de vida que ela tem, ela gaste tudo. Eu faço a interdição dela e passo a fazer a gestão das contas. Todo mundo entendeu? Maravilha. Proposta a ação de interdição em face dessa senhora. Vocês acham que essa senhorinha, que luta boxe, joga capoeira, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de judô, ela vai abaixar a cabeça e dizer amém ou vai ter briga? Vai ter briga. A minha pergunta então é, a ação de interdição, ela tem um caráter contencioso ou voluntário? No primeiro exemplo, voluntário. E no segundo exemplo, contencioso. Abra o Código de Processo Civil e você vai ver onde é que ele está enquadrado. Será que sempre a ação de interdição tem caráter voluntário? Abra o Código de Processo Civil, abra lá procedimentos especiais e procure a ação de interdição. Vê se ele está caracterizado lá como ação de jurisdição voluntária ou de jurisdição contenciosa. Beleza? Essa é a provocação que eu deixo para o intervalo. Na volta a gente discute. Beleza? Fazer um pit stop rápido, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta discutindo aspectos da jurisdição no curso de técnicas alternativas de solução de conflito de interesses. Joia? Daqui a pouquinho.